Paz do Senhor, meus irmãos. Quem vos fala é o presbítero Elton. Hoje nós estudaremos a lição de número 4, que tem por título O Altar do Holocausto. No seu texto áureo, Hebreus 10:22, diz: Cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado. Aqui já no texto áureo, nós temos 3 pontos: verdadeiro coração, coração purificado e corpo lavado. Quando nós vemos aqui o verdadeiro coração, lembramos da conversa de Jesus com a samaritana, que diz que os verdadeiros adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura tais que assim o adorem. Para nos aproximarmos de Deus, há necessidade de que sejamos, primeiro, verdadeiros. Com falsidade não se aproxima de Deus, porque, como Deus disse para Samuel, ele atenta para o coração. Então ele sonda-nos, ele olha, observa, e assim, olhando o coração, nós podemos nos aproximar. Primeiro com o coração verdadeiro. Depois vamos falar de coração purificado. Porque para entrar na presença de Deus, tem que ser com mãos limpas e coração puro, sem a qual ninguém verá a Deus. E quando nós falamos de corpo lavado, nós vamos remeter à conversa de Jesus Cristo, lá com Nicodemos, aonde Jesus diz que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode nem entrar e nem pode ver. Versículos 3 e 5 de João 3. Se não nascer, não pode entrar. Se não nascer de novo, não pode ver. Então há necessidade de que tenhamos o corpo também lavado nessa água chamada Jesus Cristo. Pois bem, a verdade prática diz: na cruz, o Senhor Jesus purificou-nos de todos os pecados, tornando-nos aceitáveis diante de Deus. Todos os nossos pecados, eles foram purificados na cruz do Calvário, mediante Jesus Cristo. Então lá na cruz, Jesus, todos os nossos pecados, ele aniquilou, tornando-nos novas criaturas. A leitura em classe está em Êxodo, capítulo 27, versículos 1, 2, 6 e 7. O primeiro tópico tem por título o altar do holocausto. E aqui nesse texto, quando nós falamos de altar, nós vamos lembrar de sacerdote. E a palavra sacerdote, ela quer dizer sacrificador, aquele que sacrifica. Você e eu somos os sacerdotes de nossa vida. Nós temos que sacrificar ao Senhor. Nós somos aquele que sacrifica por mim e por você. O pecado é quem tira, faz divisão entre Deus e nós, é o pecado. Mas, por meio de Jesus Cristo, nós vamos chegar a Deus. A Bíblia diz que eu sou, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus diz assim: olha, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Só vai ao Pai aquele que vencer o pecado através de Jesus Cristo, trilhando o caminho, conhecendo a verdade e recebendo a vida. O altar do holocausto. O termo holocausto
vem de um prefixo hebraico que significa ascendente, ou, em outras palavras, oferta consumida no fogo. E dessa oferta consumida no fogo, diz aqui, a fumaça do holocausto exalava um cheiro especial. E aí aqui nós vamos usar uma referência em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2 e versículo 15. Vamos ler lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2 e versículo 15. Paulo 2,15 diz o seguinte: porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, que nos que se salvam e nos que se perdem. Então Paulo já está ensinando aqui que todo o sacrifício, ele exala um cheiro. E para Deus, nós somos o bom cheiro de Cristo. Você tem que exalar o cheiro de Deus. Por isso você é chamado de cristão. Cristãos são pequenos cristos, ou imitação, ou semelhante a Cristo. Seguindo o texto, já na parte final diz assim, olha, o sangue dos muitos sacrifícios eram derramados pelo pecado do povo. E aqui eu quero deixar para você ler dois textos. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 19 e 20, e 1 João, capítulo 1 e versículo 7. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 19 e 20, e 1 João, capítulo 1 e versículo 7. Em 1 Pedro 1, diz o seguinte, versículo 19 de 1 Pedro e o versículo 20. Mas com o sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nos últimos tempos por amor de vós. E o versículo 18, se você observar, diz assim, olha, não foi, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como ouro, que foste resgatado da vossa maneira de viver. Você não foi resgatado com ouro, com prata, com pedras preciosas. Mas o 20 vai te remeter que quem te resgatou, quem me resgatou, foi o sangue precioso de Jesus Cristo. O sangue precioso de Jesus Cristo ainda resgata. 1 João, primeira carta de João, epístola de João, versículo 7 e capítulo 1, como nós mencionamos anteriormente. Diz o seguinte, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É o sangue de Jesus que purifica o homem de todo o pecado. Holocausto é oferta consumida no fogo. E essa oferta tem que ser entregue a Deus. Você e eu, hoje podemos ofertar mediante o sacrifício no Calvário que Jesus Cristo fez por mim e por você. O tópico 2,
segundo tópico diz assim: o modelo no altar e os seus materiais. O altar do holocausto indica o caminho. Primeira coisa que indica é o caminho. Nós mencionamos aqui João 14,6. Ele dizendo que eu sou o caminho, não um caminho. Indica o caminho, é o único caminho. O ecumenismo, ele vai dizer que todos os caminhos levam a Deus. Mas Jesus Cristo, ele vai dizer que ele é o caminho. É o único caminho que leva a Deus. Não há outro. Não existe um outro caminho que vá levar você a Deus. O único caminho é Jesus Cristo. E João, vamos ler aqui João 1:29. João 1:29 diz o seguinte: João 1:29. Eis aí o Cordeiro de Deus. A parte final do versículo diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus primeiro diz que ele é o caminho. E João vem dizendo assim, eis aí o Cordeiro de Deus. A parte final do versículo diz isso. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro é Jesus Cristo. Então, o altar, ele aponta para o caminho. O altar, ele tem que apontar para o caminho. Ele tem que apontar para Jesus. Porque Jesus, ele é o único caminho que nos leva a Deus. Continuando o texto, diz assim, olha, o Cordeiro de Deus fez-se de oferta para expiar toda culpa do pecador. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí nós lemos já anteriormente, dizendo que você não foi comprado com ouro. Pedro está dizendo que foi com sangue. Ele é o único. Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu. Jesus Cristo não foi um mártir. Não foi um mártir como outros, Martin Luther King, ou outras pessoas que, não, ele foi um mártir, morreu como um mártir. Não. Jesus Cristo foi uma oferta, foi um sacrifício. Ele se entregou. A Bíblia diz que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o Filho. Ele não foi morto. A própria Bíblia diz que Jesus Cristo, ele dá a vida pelas ovelhas. Ninguém a toma dele, mas ele mesmo a dá. Mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes, negou-se a si mesmo, tomou forma de homem e morreu por mim e por você. Dentro do tópico 2, nós temos aqui o segundo elemento, são os chifres. Os chifres do altar indicam o símbolo de poder, autoridade e proteção. Aqui eu quero ler com você Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Lê todo o contexto. Todo o contexto. Porém, dentro do versículo está dizendo assim que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. A Bíblia diz que foi-me dado todo o poder. Para Deus não foi dado metade, um terço, um décimo, não. Foi dado a ele todo o poder nos céus e na terra. E em Hebreus ele fala que todas as coisas, tudo é sustentado pela palavra do seu poder. Hebreus 1, 3. Vamos aqui para o segundo tópico. As 4 pontas, chifres do altar e o sentido da redenção. Dentro desse tópico, ele é subdividido em 4 subtópicos, que são, fala sobre as 4 pontas e a propiciação, as 4 pontas e a substituição, e as 4 pontas, a reconciliação, e as 4 pontas e a redenção. É subdividido nesses 4 subtópicos. Nós vamos, inicialmente, falar
sobre o primeiro subtópico, as 4 pontas e a propiciação. Mas antes, o texto diz assim, olha, o Antigo Testamento apresenta uma linguagem que prefigura coisas e experiências presentes no Novo Testamento. Lá nas 4 pontas e a propiciação vai falar assim, quando o sacerdote imolava o animal, retirava-lhe o sangue no altar, e no altar de 4 pontas. E com esse gesto, apresentava a oferta pelo pecado do povo. Isso é a propiciação, ou seja, um modo de readquirir o favor de Deus. O que seria propiciação? Propiciação é um modo de readquirir, de chegar-se novamente à redenção de Deus. E aqui nós temos primeira epístola de João, capítulo 2 e versículo 2, que diz assim, primeira epístola de João, 1 João, capítulo 2 e verso 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também de todo o mundo. E aqui nós vemos o seguinte. Ele não é a propiciação do meu e do seu pecado. Ele não morreu só por mim e por você. Ele é a propiciação do pecado de todos, de toda a humanidade, de todo o mundo. E aí nós devemos agora cumprir o ide, que está lá em Lucas, dizendo, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, porque quem crer e for batizado será salvo. Mas só crerão, como diz assim, como crerão se não há quem pregue? Só vão crer se eu e você irmos lá e pregarmos a toda criatura. Para que a criatura possa ser agora filho de Deus, como está lá em João, capítulo 1, versos 11 e 12. Ele veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos quanto receberam, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus e crerem em seu nome. Por que receberam? Receberam porque creram. Então há necessidade de que se pregue, de que se apresente a Cristo a todos eles. As 4 pontas do holocausto rememoram a morte de Cristo como propiciação provida de Deus para cobrir os nossos pecados e manifestar a justiça divina. E aí eu volto para que você rememore João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí você pode partir para o próximo verso, que vai dizer, o verso 17, que ele veio não para condenar o mundo. Verso 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O plano de Deus sempre foi a salvação da humanidade. O homem, ele se distanciou de Deus no Éden e se reaproximou em Cristo. Há necessidade de que nós nos reaproximemos em Cristo. O segundo subtópico, ele diz o seguinte: as 4 pontas e a substituição. Levíticos 16 diz muito acerca do sentido de substituição.
ele narra que o sumo sacerdote Arão colocava as mãos sobre a cabeça do animal para sacrificá-lo. E aqui eu peço para que você, com um pouco de atenção, você leia o primeiro capítulo do livro de Levíticos. Logo no verso 3, ele vai começar a ensinar sobre o sacrifício. Ele vai falar logo no primeiro capítulo, versículo 3, que o primeiro ponto do texto em questão, do sacrifício em questão, ele vai falar o seguinte: se a oferta é para Deus, primeiro ela tem que ser voluntária. Depois ela continua ensinando. E ela vai ensinar que coloca-se a mão sobre a cabeça do animal, como fala lá no capítulo 16. E isso tem uma simbologia. Qual é a simbologia em colocar a mão sobre a cabeça do animal? Significa que quando o animal era imolado, o pecado do sacrificante, o pecado do povo, passava para o cordeiro. E a pureza do cordeiro era retransmitida ao sacrificante, ao sacerdote e ao povo. Jesus é o nosso sacrifício. Jesus foi sacrificado por mim e por você. Mediante a ele, nós podemos agora receber pureza. Leia todo o contexto do capítulo 1 de Levíticos, que lá tem algumas coisas, alguns itens muito importantes. Vai falar sobre esfolar o cordeiro, vai falar sobre cortar os pés, vai falar sobre lavar as vísceras, lavar o interior, vai falar sobre queimar a gordura. Lá vai explicar um sacrifício, que seria um sacrifício completo. Leia, para que você possa entender o que está dizendo no capítulo 16. E o colocar a mão sobre a cabeça, ele remete a isso. Remete a transmitir e receber. Transmita o pecado ao cordeiro e receba a pureza transmitida do cordeiro. Quando é que nós colocamos a mão sobre Cristo? Está lá na coroa de espinho, ela representa eu e você colocando as mãos sobre a cabeça do cordeiro, para que recebamos ali, então, agora a pureza. O que Arão fazia no capítulo 16 de Levíticos representa agora a coroa de espinho, eu e você, fazendo isso lá na cruz do Calvário e recebemos até hoje esta pureza. Vamos para o terceiro subtópico: as quatro pontas e a reconciliação. Esse rito nos leva à cruz como único lugar onde Deus se encontra com o pecador, a fim de perdoá-lo e reconciliá-lo mediante o sangue da expiação. E aqui eu peço para que você leia Romanos 5, 10 e 11. Vamos ler aqui juntamente? Romanos, capítulo 5, versículos 10 e 11. Romanos, capítulo 5, diz o seguinte. Romanos 5, 10 e 11. Porque se nós, sendo inimigos, e eu quero grifar o inimigos, se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Se você e eu
éramos inimigos e pudemos receber a reconciliação, quanto mais agora. Agora nós somos reconciliados. E as 4 pontas, ela também remete sobre a reconciliação. E o último subtópico, ele vai falar sobre a redenção. As 4 pontas e a redenção. A ideia que a palavra nos dá é de libertação da prisão do pecado. Logo, redenção é o pagamento de um preço pelo resgate de uma pessoa. O preço, a morte de Cristo na cruz. E aí eu quero que você leia 6,14 de Romanos. 6,14 de Romanos diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não tem domínio sobre vós. Eu costumo dizer que pecar é um acidente. Ninguém sai de casa planejando, eu vou pecar hoje. Pecar é um acidente. Mas ele não pode ser o nosso Senhor. O pecado pode e vai acontecer. Por quê? Porque nós somos humanos. Seres humanos vão pecar. Mas nós temos que fugir da aparência do mal. E o pecado ele não pode ter domínio sobre nós. Muitos vão dizer assim, mas a carne é fraca. Mas pecado não é vitamina para que fortaleça essa carne. Ele não pode ter domínio sobre nós. Nós recebemos agora a redenção. Ele nos redimiu. Jó já falava, 19:25, porque eu sei que o meu Redentor, aquele que te redime, o meu remidor, aquele que pagou o preço por mim, ele vive. Ele vive. Ele vive. E por fim se levantará sobre a terra. O terceiro e último subtópico vai falar sobre o terceiro e último tópico, aliás, vai falar sobre o altar do holocausto. É uma imagem do Calvário. E aqui vai falar sobre o lugar do sacrifício. Nos altares do holocausto, como visto anteriormente, as vítimas inocentes eram sacrificadas no lugar do pecador. Aqui eu quero que você lembre de Romanos, capítulo 12 e verso 1. Rogo-vos. Paulo está dizendo rogo-vos. Em outras palavras, imploro a vocês, meus irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, para que experimenteis. E aí vai falar da vontade de Deus e as 3 características da vontade de Deus. Qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas vai falar de apresentar o corpo como sacrifício. Aonde? Em que lugar? Ainda na conversa de Jesus com aquela mulher na beira do poço, ela fala, onde é que eu devo adorar? Uns diz aqui, outros diz lá. E aí Jesus fala assim, olha, não é nem aqui e nem lá. O que importa é que sejamos sinceros diante de Deus, apresentando o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Hoje ninguém mais precisa morrer para que o meu e o seu pecado seja purificado. Nós temos que nos apresentar. E o versículo 2 de Romanos 12 diz
Não vos conformeis. Esse não vos conformeis vai remeter lá à leitura anterior que nós fizemos, 6,14 de Romanos. O pecado não tem mais domínio sobre vós. Porque o pecado não me domina mais, então eu não me conformo com o mundo. Transformo pela renovação do meu entendimento. Por quê? Porque nós temos a mente de Cristo. E o segundo subtópico dentro daqui, deste tópico, primeiro foi o lugar do sacrifício, e o segundo, o lugar de punição ao pecado. E diz assim: é preciso afirmar que, semelhante ao altar do holocausto, o Calvário foi lugar de punição do pecado de toda a humanidade. Na cruz, Deus libertou-nos do pecado e proveu-nos eficaz salvação em Jesus, pois as Escrituras afirmam: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. É a vida eterna por Cristo Jesus. 3,23 de Romanos vai dizer que todos pecaram e destituídos e separados estão. Mas lá no capítulo 6, versículo 23, vai dizer assim: o salário do pecado é a morte. Se separou de Cristo porque pecou. Esse é o salário do pecado. Mas o dom gratuito de Deus é a vida. E a vida por Cristo Jesus, nosso Senhor. A vida nós só recebemos por Cristo Jesus, nosso Senhor. E por fim, para concluirmos, lugar de esperança. Aí eu quero que você abra comigo segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que assim o diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Cristo é a sua esperança. Cristo é a minha esperança. Mas esse verso diz assim, olha, assim que, se, e o se aqui é condicional, está dizendo que depende de mim e depende de você. Depende de nós querermos nos aproximar para que estejamos no lugar de esperança. Amém?